efeito Neymar é a esperança do Santos nesse momento. Ô, Musete, vou fazer uma pergunta, assim, meio capciosa. Lá vem. Ele me olhou com a cara. Pode aguardar. Se prepara, Musset. O Neymar não estava em Itaquera e estava na Kings League. Fúria? Gostei da pergunta, PVC. Cara, entre a torcida, não. A gente vê a maioria do torcedor defendendo o Neymar. Hoje mesmo a gente fez uma enquete no canal do Santos, aqui no WhatsApp do UOL, e boa parte da torcida diz que é normal, que não ligou. E aí eu fui perguntar para os dirigentes, né? Porque eu senti essa ansiedade depois da derrota. E aí eu falei, pô, será que os caras estão incomodados? E eles seguem dizendo que não, que o Neymar é midiático, que eles já esperavam esses compromissos. Claro que dessa vez dói um pouco mais porque o Santos perde um clássico e o cara tá em outro lugar comemorando uma vitória de um esporte diferente, a vitória da Fúria. Mas assim, o Santos, pelo que eu ouvi 3 dirigentes hoje e os 3 falaram a mesma coisa. Pô, o Neymar não ia na Kings League há muito tempo, ele só foi porque era a final, ele estava focado no tratamento, a gente conversou com ele fez 2 períodos, ele deixou de ir para o Rio de Janeiro, assim, fez obrigação dele, mas para o Santos isso já é um feito, esse tratamento mais concentrado do Neymar nos últimos tempos, e eles falaram, cara, era uma final, um evento que ele tem compromisso, que ele investiu e tudo mais, então ele foi no hotel do Santos em Guarulhos, participou da preleção e depois foi para o Allianz. Eu tinha ouvido que o Neymar poderia fazer dupla jornada. Então ele acompanharia o Santos na Neoquímica e depois iria, e pelo horário do jogo dava. Mas o Neymar só foi na preleção mesmo e depois foi acompanhar o time que ele é presidente. Ai, desculpa, deu um chute na câmera. Depois ele foi acompanhar o time onde ele é presidente, frustrando parte da diretoria, sim. Mas assim, os caras estão defendendo o que o Neymar fez por conta desse efeito midiático, e na torcida não vi esse efeito. Eu vi muito mais torcedores de outros clubes preocupados do que o próprio Santos. E não sei se isso é certo ou errado, só tô vendo as timelines aí das redes sociais, é muito influenciador, muito torcedor de outros clubes falando e o torcedor do Santos defendendo nas respostas. Que isso poderia acontecer. O Neymar uma celebridade, assim, é um cara conhecido mundial, e o Santos já tinha vamos dizer assim, essa situação mapeada. Se ele tivesse fora, se ele tivesse suspenso, se ele tivesse lesionado, como, né, ficou muito tempo e não era esperado isso, o Santos sabia que ele tem compromissos comerciais, que ele tem as empresas dele, que ele tem muita propaganda para fazer, muita publicidade que o próprio Santos trouxe para bancar os salários dele, os altos salários que ele está recebendo. Então, assim, quando o Musete traz a informação, os caras não ficaram incomodados, eles levaram, já sabiam. Isso já estava no pacote Neymar. O pacote Neymar da contratação tinha tudo isso e o Santos sabia. Tanto que está levando sempre tudo muito no banho-maria. Mas esperava-se que ele fosse jogar, né? Então... Sim, mas ele está lesionado. E assim, a questão do cronograma... É importante a gente citar, e aqui a gente só está trazendo informação. Muitas vezes as pessoas confundem informação com opinião. No Santos, quando você vai conversar com qualquer pessoa, o Neymar nunca faltou a um treinamento, nunca faltou a uma fisioterapia, nunca faltou a recuperação. Sempre com cronograma, sempre tudo muito feito. O que ele faz pós o trabalho que ele faz é porque é o Neymar, e muitas vezes isso gera crise, ou gera críticas. No Santos não tem crise, a crise está em relação ao desempenho do time. PVC, eu quero te ouvir sobre a postura do Neymar. Se ele está cumprindo todo o protocolo, todo o planejamento, se ele está se esforçando dentro de campo ali para se recuperar o mais breve possível, é questionável a presença dele em um evento que não tem a ver com futebol, que não tem a ver com o Santos, num dia de clássico em que o Santos acaba sendo derrotado pelo Corinthians e ele aparece num outro estádio, no Allianz Parque, comemorando a vitória do time dele na Kings League. Com visual novo, isso, pelo ponto de vista da imagem, isso é negativo? Como é que você vê esse cenário todo? Eu estou fazendo uma conta só aqui. 7 jogos, ele faltou 1, 2, 3, 4. Aí jogou mais 2, 9. Aí faltou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele jogou 9 e perdeu 10. Sendo que dos 9 que ele jogou 90 minutos uma vez. Não tá bom. Não tá bom.
ele jogou 9... O Santos jogou 19 vezes desde que ele estreou, no dia 5 de fevereiro. São 19 jogos. Ele jogou 9 e não jogou 10. Não tá bom. Aí eu vou em conta do que você falou. O problema não é ele estar no outro compromisso. Ontem ele não estaria na Kings League se ele pudesse jogar, porque o Santos jogava no mesmo horário. Não é? Então, é aqui que está o X da questão. A história, boa matéria do Rodolfo Gomes e do Pedro Garcia na semana passada, que vai para o podcast do Neymar, grande história, que o Neymar custa 21 milhões de reais para o Santos. Você pode fazer uma série de contas sobre isso. O Santos fez, combinado não sai caro. Agora, o Santos entende que vai conseguir pagar, mas vai ser assim, ó, para conseguir pagar. E vai acabar o contrato agora e vai pagar porque tem uma conta de chegada de que os contratos de patrocínio que subiram e tem as mais-valias, tem que fazer uma conta de chegada assim para dizer que pagou. Bem no laço. Então, o Neymar, a operação Neymar até esse momento, ela tinha que se pagar do ponto de vista técnico. Ela não está se pagando. O Neymar não se paga do ponto de vista técnico. E aí, mas ele está na pré-lista do Ancelotti. Eu não sei por quê. Não tem por que estar na pré-lista do Ancelotti. Vamos falar sobre isso já já. Porque, assim, do ponto de vista técnico, ele não se paga. E a gente torce para que ele se pague. Ninguém está aqui secando o Neymar, que seja um horror, que dê errado. Não, ao contrário. Tomara que dê certo, mas está dando certo. São 19 jogos do Santos. 9 ele jogou, 1 completo. 10 ele não jogou. E no dia que o Santos joga contra o Corinthians, maior rival, uma vez ele não vai entrar em campo porque está com a lesão. Todo mundo ficou esperando quanto tempo ele ia jogar na semifinal do Paulista. Aí sai os relacionados, ele não está no jogo. No jogo seguinte contra o Corinthians, 2 meses depois, ele não vai para o jogo e vai para a Kings League. Oh, beleza, não tem nenhuma... Uma coisa não tem nada a ver com a horda. Mas onde você imaginava que ele estivesse? Em Itaquera. A verdade é que nessa semana ele frequentou mais o Allianz Parque do que a Vila Belmiro. Agora, pensando nele na volta, né, Musetti, porque é uma torcida de todo mundo, né? A seleção brasileira adoraria ter o Neymar num bom estado físico, né, no auge de sua forma física, que não vem acontecendo. Quinta-feira, CRB Santos, Copa do Brasil. Qual que é a ideia? Ser relacionado, ganhar alguns minutos? Qual que é o planejamento? Ele está totalmente recuperado? O que a diretoria vem pensando? E aproveitando também já para a gente ir encerrando, Musetti, Kleber Xavier, fico pensando pelo ponto de vista dele, né? Um técnico jovem que, embora tenha muita vivência no mundo da bola, tenha experiência, é o primeiro trabalho dele como técnico efetivo. Como que ele está lidando com este momento e com essa pressão de ver o time ali na 19ª colocação, num momento muito difícil? O Santos, que por mais que não seja um time brilhante, foi um time que fez contratações e que, claro, esperava estar em outra posição nesse momento. Ô Lu, a programação do Santos para o Neymar é que ele esteja no banco de reservas e que possa jogar por alguns minutos contra o CRB. Isso é o que clinicamente o departamento médico e staff do Neymar combinaram, mas tudo isso vai depender dos treinos até a viagem de quarta-feira. Hoje à tarde, o Neymar treina com jogadores que não foram titulares contra o Corinthians. Ele vai para campo, é a sua primeira atividade sem limitações. E aí a programação hoje é ele não fazer esse treino inteiro, mas sim fazer parte desse coletivo, da movimentação em campo reduzido para ir sentindo, recuperando um pouco desse ritmo. Na terça-feira, amanhã, ele treina normalmente com todos à disposição no campo. E aí, entre esses treinos de terça e quarta, o Kleber Xavier vai analisar o desempenho dele e analisar principalmente, junto ao departamento médico, a reação. Porque o Neymar pode treinar normalmente bem e depois sentir alguma dor entre um dia e outro. Então, isso tudo vai ser analisado nesses próximos dias. Mas o caso do Zé Rafael é emblemático. O Zé Rafael volta depois de uma inatividade de 6 meses, joga 5 minutos e já foi titular. Então, esse movimento de desespero aconteceu com o Zé Rafael e deve acontecer com o Neymar para que ele jogue contra o CRB. Sobre o Kleber Xavier, a ideia do Santos, que eu continuo ouvindo, é dar reforços para ele, para que ele aproveite o tempo livre e tente recalcular a rota com o Neymar à disposição e outros atletas. Só que já tem gente preocupada no Santos com esse estilo muito tranquilo do Kleber. Ele não está lidando mal com a pressão, ele está convicto, o Santos entende que ele fez boas semanas de treinamento, só que o Kleber não é aquele cara enérgico de dar grandes broncas. Nesse momento que o Santos está sem confiança,
o Santos entende que talvez tenha que mudar, mas não na comissão técnica, mas sim no departamento de futebol. O PVC, o Hernan, a gente já falou aqui que o Pedro Martins segue ali numa situação pouco tranquila. O Santos pensou outro dia em trazer um cara da bola, né? Um gerente boleiro, um diretor, ex-jogador ou técnico, pensou no Luxemburgo, pensou no Paulinho. Então, assim, o Santos pensa que se tiver mudança hoje, vai ser muito mais no departamento de futebol do que na comissão técnica. Mas o futebol é o futebol. Então, se for eliminado para o CRB da segunda divisão da Copa do Brasil e não vencer o Vitória nessa viagem casada, eu não consigo garantir nada aqui. Mas hoje o que o Santos entende que o trabalho do Kleber Xavier é bem feito, que ele precisa de reforço, tempo na pausa do meio do ano, e que se tiver mudança vai ser no departamento de futebol, até para dar essa blindada no Kleber, que é um cara que é super experiente em comissões técnicas, mas não nessa figura do técnico. E até nas coletivas de imprensa, o torcedor do Santos começa a questionar o Kleber. Pô, ele é muito tranquilo, ele não tá nervoso, ele não reclama, porque é o estilo do cara. E aí o Santos está preocupado com essa questão de como o Kleber vai lidar com o elenco e talvez ser um pouquinho mais duro nesse momento, já que o Kleber não tem esse perfil que alguém no departamento de futebol tem. A gente pode trazer o Diego Aguirre, o Lisca, o Paulo Turra. O Turra. Hernan, quer complementar? Não, eu acho assim que o Kleber Xavier jamais vai ser o cara que vai chegar no vestiário e dar uma bronca geral e pôr a mão na cara e falar as verdades. Não, ele pode até chamar alguém no canto, dar uma bronca, mas ele vai ser sereno, ele vai ser calmo, ele vai ser tranquilo. A mesma coisa o Matheus, a mesma coisa o César Sampaio. Então, é um estilo. E mesmo se fosse o Tite, o técnico do Santos, não ia ser isso. Não ia ser isso. Uhum. O Tite é o cara que chega, fala, dá um sermão, mas ele não sobe o tom. Ancelotti. Não sobe o tom, ele é um Ancelotti brasileiro. Ancelotti não sobe o tom. Mussetti, obrigada pelas informações, viu? Obrigado, amigos. Até a próxima. Bom programa aí. Até a próxima, querido.